desde meados de 2017, eu sempre sonhei, na verdade, em ter um canal no YouTube. Sempre quis ser algum tipo de comunicador, falar de algum assunto, né? Já fiz vários planejamentos, vários esboços, tive várias ideias de vários canais, diversos tipos de assunto, mas eu nunca consegui ter coragem suficiente para executar. Sempre chegava a gravar, sempre chegava a editar algum vídeo, mas nunca ficava bom o suficiente e acabava que não postava e adiava esse projeto de ter um canal. E aí, por fim, o tempo foi passando e estamos finalmente em 2025. E aí eu acho que a coragem realmente passou a existir assim a ponto de conseguir fazer esse vídeo, né, de certa forma. Meu nome é Mike, eu sou psicólogo, e esse vai ser um canal sobre psicologia, claro, mas eu devo trazer outras coisas também da vida comum, da rotina. Mas gostaria muito de falar sobre saúde mental aqui com vocês. E aí eu decidi começar esse canal falando o porquê eu não comecei antes, né? E o porquê eu consegui começar esse canal hoje. E aí é uma questão que talvez possa ajudar vocês a talvez iniciar um projeto também, talvez um canal no YouTube ou talvez outra coisa na vida de vocês, né? E se trata basicamente de algo que todos nós até que estamos ouvindo bastante, mas quando a gente vai para a prática de certa forma, a gente percebe que isso é tão sutilmente empregado em nós que estamos meio que presos nessa armadilha e às vezes nós estamos travados e não conseguimos executar aquilo que nós nos propomos a fazer. E eu estou falando da armadilha da comparação, basicamente, né? E aí eu vou linkar também com o perfeccionismo, que de certa forma esses dois conceitos, né, comparação e perfeccionismo, eles andam de mãos dadas assim. E no meu caso, basicamente, foi o meu motivo, né? Eu achava que eu tinha vários motivos pelo qual eu não executava uma tarefa, ou no caso, meu exemplo aqui, o canal no YouTube, eu achava que eu tinha vários motivos, mas na verdade eles eram apenas dois, né? Ou um só, se for pensar de certa forma. Então, por exemplo, por que a comparação ela atrapalha tanto? E por que ela é tão sutil, né? Acho que a ideia não é falar de comparação por si só, mas entender por que ela é tão sutil no nosso dia a dia, por que ela a gente acha que não é, mas na verdade é. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a questão das redes sociais é algo que contribui muito para isso. E às vezes você tá numa ideia, numa pegada de que você tá buscando por referências, né? Você quer ter referências, você quer ter uma certa segurança daquilo que você vai fazer, entender que passos você vai seguir, mas se baseando em outras pessoas que já seguiram esse caminho, né? Seguiu às vezes os passos de outras pessoas. Então, por exemplo, eu sempre me inspirei muito em alguns canais de psicologia, alguns canais de pessoas que falam sobre produtividade, dentre outros YouTubers diversos também, sobre outros assuntos também que nada a ver, mas às vezes eu assistia para ver como que era o cenário, como que era a posição da câmera, enfim, o estilo de vídeo e tudo. Então eu sempre pesquisei muito, pesquisei e por fim eu meio que ficava nisso e falei assim, beleza, aqui eu acho que agora vai, vou fazer tudo um planejamento. Aí vou gravar, às vezes escrevi um roteiro, roteirizava e tudo e ia executar. Só que aí ao executar, seja só a gravação, ou às vezes a hora da edição também, eu percebia, cara, isso não tá ficando igual o canal do fulano de tal. Isso não tá ficando, não tá sendo, não tá batendo, sei lá. E aí o fim era uma certa frustração, um certo medo, tipo assim, nossa, isso tá muito abaixo, não tem nada a ver, não tá no estilo, não tá na pegada do YouTube, por exemplo, né? E aí eu largava de mão e falei assim, não, preciso melhorar, preciso ter uma câmera melhor, ou comprar um celular melhor, preciso comprar um microfone melhor, preciso arrumar um cenário melhor para fazer isso. E por fim, enfim, cara, desde 2017
2017, nessa luta. E aí eu tô falando com vocês, não é algo tipo assim, que eu tinha apenas picos momentâneos de vontade de fazer isso. Não, é todo dia. Todo dia. Eu sempre pensava assim, cara, quando que eu vou fazer meu canal no YouTube? Nossa, eu podia gravar alguma coisa sobre esse tema. Às vezes eu tava estudando, ou lendo alguma coisa, eu tinha algum insight. Cara, isso dava um excelente vídeo, excelente roteiro para vídeo. Mas aí depois eu pensava em tudo, eu pensava exatamente nos outros canais. Falei assim, não vou conseguir fazer igual talvez fulano de tal faria, né? Então, a comparação, ela estabelece, perdão, a comparação, ela estabelece uma média irreal para você. Então, você precisa estar em certas médias, só que aí ao você se comparar a outras pessoas, a conta não vai fechar, porque você vai ver que essas pessoas elas têm recursos melhores, elas têm uma experiência maior e você está apenas começando. Então o erro nesse caso é você não respeitar o processo de começar. O começo ele é começo e o meio ele é meio. A experiência, ela é a experiência, ela se manifesta ali de certa forma. Assim como uma pessoa que começa, o início, às vezes, algumas coisas, algumas falhas também vão se manifestar, mas é compreensível porque é um começo. Então você precisa estabelecer, de certa forma, e respeitar esses conceitos. Começo é começo, e a experiência, o experiente, ele é experiente. Quando ele já está no meio, já está no topo do caminho, ele está lá, é para ele estar lá e vai soar como isso, né? E aí, no meu caso, não, porque eu era um cara que estava no começo e não queria entender o começo, e aí a minha média era pessoas já no meio do caminho ou no topo do caminho, né, já consolidadas, e aí a minha média aqui e as pessoas lá, perdão, na verdade a média, as pessoas estavam aqui e eu querendo fechar essa média aqui, nivelar, mas não vai fechar, a conta não vai fechar. E aí no final era frustração, porque não ia rolar nunca, né? E aí o problema, que aí entra o perfeccionismo, que eu falei também, é que, por exemplo, e aí a relação, na verdade, do perfeccionismo com a questão da comparação, é que a média que você usa para se comparar, que você estabelece, o ato de você sempre querer chegar lá que gera esse perfeccionismo. Então o que é perfeito para você? É aquela média lá que você estabelece, a média real e realista de uma pessoa com recursos melhores, com mais experiência, às vezes com mais grana, às vezes com uma equipe técnica para fazer isso, e você apenas no começo, mas lutando contra si mesmo por não querer respeitar o processo, por querer pular etapas, né? E aí a conclusão, de certa forma, que eu chego é essa: não pule etapas, respeite o começo, respeite o momento, o processo. Então, se o seu processo ele está no início, respeite isso, entenda o momento que você está ali e busque resoluções para os problemas, no caso de começo, que irão aparecer. E aí, a partir do momento que você vai resolvendo e vai adquirindo uma certa maturidade, você começa a traçar o seu caminho. E aí você uma hora vai sair do começo, e aí você já vai mais caminhando mais para o meio, e enfim, o resto é natural de certa forma, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando no intuito de querer ensinar para vocês, porque esse é o meu primeiro vídeo. Eu estou transmitindo o aprendizado que eu tive para conseguir fazer isso aqui, para entender que é um começo, né? Esse é o meu primeiro vídeo, e inclusive eu já vou fazer um gancho aqui pedindo para você compartilhar, se você quer ir em um canal para falar sobre saúde mental, para falar sobre, enfim, psicologia, terapia cognitiva comportamental, neurociências. Vou trazer essas coisas também relacionadas à vida comum, né? Coisas que envolvem o nosso dia a dia, sempre à luz aí da psicologia, certo? Trazer coisas sobre mim pessoais também, enfim. Fica aí para você ver o que vai acontecer, né? Vou deixar curiosidade. É isso aí. Não se compare, fique em paz, respeite o seu processo. Então, às vezes você quer
começar, sei lá, na academia, às vezes você quer começar uma empresa, um empreendimento. Então é ok você pegar referências, você pegar pessoas, professores, mestres, ter pessoas para te ensinar, de certa forma você trilhar um caminho, né? Mas não jogue sua média, não tente nivelar sua média com a média deles, né? Respeite o seu processo, entenda o seu começo e aprecie isso, né? De certa forma é bom porque depois nós vamos ver nossa evolução em nossas respectivas áreas, em nossos respectivos projetos que nós estabelecemos, beleza? É isso aí, fique em paz, forte abraço, até mais.